Tarde para todos, boa tarde. Olá, pessoal. Ótimo ter vocês aqui comigo. Já vou colocar aqui o título da nossa live de hoje. Como nós tínhamos falado, hoje o nosso tema é sobre pré-natal psicológico. Hoje o nosso tema é sobre pré-natal psicológico. E aí, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos colocar. Deixa eu fixar aqui o comentário. Aí. Boa tarde para todos. É um prazer, uma honra ter você aqui comigo. E nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante, extremamente necessário, que é o pré-natal psicológico. Então, assim, eu tenho visto algumas dúvidas, algumas perguntas, né, que algumas pacientes me trazem sobre o pré-natal psicológico, sobre o que é o pré-natal psicológico. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, para quem não me conhece, eu sou Paula Alves, sou psicóloga perinatal /obstétrica, né? Também a gente utiliza esse nome, psicóloga de mães, né? Atuo com gestantes, com mulheres no pós-parto, com mulheres tentantes, com mulheres que passaram por algum luto, né, alguma perda gestacional. E aí hoje nós vamos falar sobre o que é esse pré-natal psicológico e como ele pode ajudar não só a mãe, não só a gestante, mas toda a rede de apoio dela, o companheiro, os avós e principalmente a gestante. Então nós vamos dividir essa live em alguns tópicos. Então, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. É um bate-papo mesmo. E que eu espero aqui no final dessa live trazer algum norte, né? Algumas possibilidades importantes nesse processo, que é desse cuidado da saúde mental materna, tá? Então, antes de a gente começar a falar o que é o pré-natal psicológico, vamos falar um pouquinho do que é a psicologia perinatal. Esse nome psicologia perinatal é um nome recente, poucas pessoas conhecem ainda, ele está sendo divulgado e espero que seja mais divulgado, né, a partir de agora, para que realmente as gestantes e a rede de apoio, todo mundo que está envolvido nesse processo com ela, possa sim ter um cuidado especial nesse processo da gestação, do parto e do pós-parto. Então, o que é a psicologia perinatal? Essa palavra perinatal quer dizer tudo que envolve o entorno do nascimento. Como assim, Paula? Envolve a mulher que está tentando engravidar, né? Que aí a gente vai entrar na parte de infertilidade também. Envolve o período da gestação, o período do parto e o período do pós-parto, que a gente também chama de puerpério, né? Então, a psicologia perinatal ela vai trabalhar todo esse processo, desde as mulheres que estão tentando até a mulher no pós-parto, ok? E aí, quando a gente fala de psicologia perinatal, a gente fala sobre a gestação em si, tem o pré-natal convencional, né, que a maioria conhece, que é o pré-natal obstétrico. E o que trata esse pré-natal obstétrico? O pré-natal obstétrico, geralmente, né, à medida que a gestação ela vai evoluindo, essas consultas vão diminuindo de tempo. Então, no pré-natal obstétrico, o médico ele vai olhar, o enfermeiro ele vai olhar como é que está a saúde da mãe, a saúde do bebê. Ele vai avaliar os batimentos cardíacos do bebê. Ele vai avaliar a parte física, a saúde física dessa mulher. Então, todo esse processo desse cuidado físico da mãe e do bebê, o pré-natal ele serve para isso, né? Também. E aí, é interessante a gente falar desse pré-natal obstétrico porque o foco é todo na saúde física da mãe e do bebê, certo? Só que muita gente esquece da saúde emocional dessa mulher. E por que a gente tem que se preocupar tanto na saúde emocional dessa mulher? Porque a gestação ela é um
turbilhão de emoções, né? É um turbilhão de sentimentos. Eu falo para as minhas pacientes que é como se fosse uma montanha-russa de emoções, né? Ao mesmo tempo que você está muito eufórica, aí às vezes você fica chorosa, ansiosa, estressada, e você não percebe muito, né? Assim, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? E aí essa montanha-russa de sentimentos. E com isso, um monte de hormônio, né? Assim, fora o nosso estado emocional, tem a parte hormonal, e aí as nossas emoções ficam todas nessa montanha-russa. Então, baseado nisso, o pré-natal psicológico ele aparece para focar a saúde emocional dessa gestante. Do companheiro, né, quando ela tem. Se ela é uma mãe solo, nós vamos tentar abarcar também essa rede de apoio dela, que nós vamos falar daqui, né, daqui a pouquinho a gente vai falar né, sobre isso também. Então, o pré-natal psicológico ele é diferente do pré-natal obstétrico, né? Um complementa o outro. Então, tem todo esse processo aí de cuidado durante a gestação. E aí, o pré-natal psicológico ele vai trabalhar em duas prevenções básicas, que é a prevenção primária e a prevenção secundária. Tá, o que é isso? Quando a gente fala de prevenção primária, o pré-natal psicológico ele vai trabalhar na prevenção das alterações emocionais significativas, né, que podem surgir durante a gestação. Então, não precisa dessa mulher estar com algum problema emocional para ela fazer um pré-natal psicológico. Então, ela vai buscar esse auxílio antes dessas alterações, né, aparecerem para ela, vamos dizer assim. Então, ele é um trabalho de prevenção. Então, vamos supor, a Covid, né? Como é que você faz para prevenir a Covid? Você vai lá, toma vacina, usa álcool em gel, usa máscara, faz o distanciamento social. Então, isso é uma prevenção primária. Você está prevenindo algo para ela não chegar em você. Então, o pré-natal psicológico nessa prevenção primária é a mesma coisa. Você vai fazer o pré-natal prevenindo que o estresse, a ansiedade, sintomas de depressão apareçam durante a gestação. E também o pré-natal psicológico ele vai trabalhar na prevenção secundária. O que é secundária? É quando essas alterações já estão instaladas, mas aí o pré-natal ele vai auxiliar para que isso não aumente de intensidade. Então você pode estar com sintomas ansiosos muito, né, muito fortes, se a gente for pensar numa ansiedade que é comum, que todos nós temos, mas a gente sabe que na gestação é um período sim que ela pode aumentar muito. Então, se ela já está instalada, o pré-natal ele vai auxiliar para que isso não se intensifique ainda mais. Então, ele vai trabalhar também na prevenção secundária dessas alterações emocionais que podem surgir aí durante a gestação, tá? E aí, eu vou trazer aqui uns dados que são muito preocupantes, inclusive, sabe? Mais de 60% das gestantes no Brasil apresentam alguma alteração emocional significativa. Isso é muito grave, gente. E aí, a gente tem que pensar que desses 60% dessas mulheres, dessas gestantes que estão apresentando alterações emocionais, 65% apresentam sintomas de estresse, é muito alto. 35% apresentam sintomas de ansiedade, aí nesse caso a gente está falando de alta ansiedade, porque a ansiedade, ela é uma emoção que ela é importante. A gente precisa dela para várias coisas. Mas quando ela está num nível muito alto, aí a gente precisa tomar cuidado e precisa se cuidar, precisa buscar auxílio. E 25% dessas gestantes apresentam sintomas depressivos. Então, gente, são números muito, muito graves, se a gente for pensar em todas as gestantes. Mais de 60% delas apresentam alguma alteração emocional significativa. Então, isso é preocupante, sim. Por quê? E aí nós vamos falar agora da parte hormonal mesmo de todo esse processo. Quando o estresse, quando a ansiedade estão muito elevadas, tem um hormônio que a gente chama de hormônio do estresse, que também está presente na ansiedade, que é o cortisol.
E aí, quanto mais ansiosa e estressada essa mulher estiver, mais cortisol vai ser lançado na corrente sanguínea dela. E se ela está grávida, esse cortisol em excesso pode sim passar pela placenta. Pode sim chegar até o bebê. E aí, o que pode acontecer se o cortisol estiver muito alto no organismo dessa mulher? A criança ela pode nascer tanto prematura ou ela pode nascer com baixo peso. Então, isso influencia também nesse processo de gestação da mulher. Então, se esse nível de ansiedade, se esse nível de estresse dela está muito alto e está liberando muito cortisol, é um risco sim para o bebê nascer prematuro ou baixo peso, porque isso vai passar para ele. Então, o pré-natal psicológico ele é uma técnica extremamente importante para prevenir e para cuidar das alterações emocionais que essa mulher está apresentando durante a gestação dela, tá? E aí, o que é? Aí a gente vai entrar um pouquinho no que é mesmo o pré-natal psicológico, né? O pré-natal psicológico ele é uma técnica específica do psicólogo perinatal, que é o psicólogo que trabalha com todas as questões que estão em torno do nascimento, como eu falei no início da live. Então, se a mulher está tentando, se ela já está grávida, se ela vai para o parto, se ela está no puerpério, o psicólogo perinatal ele vai trabalhar essa técnica específica, né, que a gente utiliza, e não é uma psicoterapia o pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico ele tem um efeito terapêutico muito importante. Qual que é a diferença? No pré-natal psicológico, nós vamos inserir nesse processo de cuidado não só a mulher, como geralmente é feito na psicoterapia, que ela é individual, que são as questões dela que nós vamos trabalhar. O pré-natal psicológico também nós vamos trabalhar as questões dela, como gestante, como mulher, como filha, como companheira, com várias funções. Mas também nós vamos inserir nesse processo de gestação dela o companheiro, né, o pai, se ele estiver junto com ela, né, nesse processo de gestação. Nós vamos inserir os avós, a rede de apoio dela, que é tão importante nesse processo. Então, o pré-natal psicológico não é só com a gestante. Nós vamos inserir outras figuras de afeto, de apoio dessa mulher no pré-natal, para que essas pessoas também possam auxiliá-la durante a gestação, o parto e o pós-parto dela. Então, por isso que não é psicoterapia. É claro que durante o pré-natal nós vamos trabalhar questões dela que vão ter efeitos terapêuticos, sim, e é importante que a gente faça isso. Mas tem essa diferença de pré-natal para psicoterapia, tá? Então, o que a gente faz no pré-natal psicológico? Psicoeducação. Não sei se vocês conhecem, né, essa expressão, é uma expressão nova também, mas o que é a psicoeducação? Eu vou levar conhecimento, eu vou levar informação para essa mulher, porque na maioria das vezes que ela apresenta ansiedade, ela apresenta estresse, ou ela apresenta sintomas de depressão, vem muito com as dúvidas que ela traz com ela, sobre o momento do parto, sobre as alterações que podem acontecer comigo depois do parto, sobre a questão da maternidade, sobre a questão da paternidade. Eu vou ser uma boa mãe, eu não vou ser? Eu tenho angústias que carregam, né, que estão comigo desde então e que isso pode impactar na minha maternidade. Como é que vai ser quando o bebê nascer? A amamentação. Então, são várias dúvidas que surgem na mulher, sim, durante a gestação, e que com a psicoeducação, com informação, isso tende ao quê? A diminuir o nível de ansiedade dela. E abaixando o nível de ansiedade, abaixa o nível de cortisol também dessa mulher. Então, a tendência é que isso sempre abaixe, levando conhecimento e levando informação, tanto para ela, quanto para a rede de apoio dela, quanto para as pessoas que vão ficar próximas a ela e que vão auxiliar ela durante a gestação, parto e pós-parto, tá? Então, um dos objetivos principais do pré-natal psicológico é o quê? Prevenir as alterações emocionais significativas que podem acontecer durante a gestação, parto e pós-parto. E junto com essa prevenção, levar a psicoeducação para ela,
né? Então, são temas que vão surgindo durante as sessões e ela vai falando sobre isso, e aí nós vamos levando a psicoeducação, nós vamos levando as informações para ela em relação a todas as dúvidas que surgem, a todas as angústias que surgem com essas dúvidas que aparecem, né? E o que mais que a gente faz no pré-natal psicológico? A gente tem um trabalho de uma vinculação mesmo, materno, paterno, filial, quando há o pai e o companheiro junto. Quando não há, quando a mãe é solo, então a vinculação materno, filho e a rede de apoio que está em volta, que nós vamos aí atrás, para se uma pessoa dessa mãe solo, por exemplo, conseguir ser uma rede de apoio efetiva, é o suficiente e é extremamente importante para ela não passar esse momento sozinha, tá? E aí, como é que funciona o pré-natal psicológico? Ele pode ser tanto individual, ou pode ser em grupo. Mas como que eu, Paula, trabalho? Existem várias formas de trabalhar o pré-natal psicológico, tá, gente? Mas na minha visão de trabalho, o que mais se conecta comigo é o pré-natal psicológico individual. Porque são sessões semanais. E aí, durante essas sessões, a gestante ela vai trazendo todas as angústias dela, todas as dúvidas, muitas vezes as fantasias que traz sobre a maternidade, né? Muitas pacientes chegam para mim e falam, eu descobri que eu tô grávida, mas eu não tô feliz. E isso é muito comum de acontecer, gente. Porque a maternidade, o momento da gestação, ele é um turbilhão de emoções, e são mudanças muito significativas para essa mulher. Independente se ela tá grávida do primeiro, do segundo, do terceiro ou do quarto filho. Não, são coisas, são sentimentos, são afetos importantes que vão surgindo, vão descortinando do nosso pensamento, do nosso psiquismo, tá? E aí, quais temas que surgem, por exemplo, Paula, por exemplo, eu vou fazer um pré-natal psicológico. Eu já vou com o tema pronto? Não. O pré-natal psicológico, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Durante as sessões, essa mulher ela vai falando das angústias dela, né, das percepções dela de maternidade, sobre como é ser mãe, quais são as minhas expectativas. E aí, durante as sessões, eu vou percebendo quais que são as angústias dela e aonde eu preciso levar essa psicoeducação. Então, aonde que eu preciso levar, por exemplo, tô grávida, mas não tô feliz. Estou me sentindo culpada por isso. Então, eu vou levar uma psicoeducação para ela de que forma? Culturalmente, a nossa sociedade fala que as mulheres têm que se sentir plenas e felizes com a gestação. E não é verdade. Eu posso amar meu filho, sim, mas eu posso não gostar da gestação porque ela é incômoda. Eu tenho náusea, eu tenho vômito, eu tenho dor nas costas, eu não gosto do peso da minha barriga, eu não consigo dormir, eu não posso fazer muita coisa, isso me incomoda. Gente, isso acontece, isso é mais comum do que vocês imaginam. E aí o que a nossa sociedade prega? Que a mulher engravidou, ela tem que estar plena e feliz 24 horas por dia. Vocês imaginam o peso que é para uma mãe ouvir isso? Mas por que você está chorando? Coitado do bebê, você não queria tanto o filho e agora você está chorando, tadinho dele. E aí, gente, a gente tem que se preocupar porque a sociedade, ela anula a mãe, né, nesse processo de gestação. É claro, gente, que a criança, ela é importante nesse processo. É claro que a criança tem que ser bem cuidada, né? Tanto é que existe o pré-natal obstétrico para isso também, para avaliar toda a saúde dessa criança. Mas e a mãe? E as angústias? E os sentimentos ambivalentes que acontecem, porque ao mesmo tempo que a gente está feliz, a gente está triste. Eu falo isso por mim. Quando eu estava grávida, eu senti exatamente isso. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava triste e eu não sabia explicar o porquê. Então essas angústias, elas vão sim aparecer durante as sessões, tá? Um outro tema que aparece muito e que tem muita angústia mesmo, sabe? Com as pacientes que eu atendo. O que pode ser violência obstétrica ou não? Né? Esse tema de violência obstétrica, ele tá recorrente ultimamente, né? Assim, tá tendo muitas matérias
saiu matéria no Fantástico, saem matérias em vários locais, várias mídias sociais, falando sobre isso. Então, o que é que eu posso considerar que é uma violência obstétrica ou não? Então, gente, quando que essa ansiedade ela vai diminuir por eu saber ou não o que é uma violência obstétrica ou não? Quando eu tenho conhecimento, quando eu sei o que é. Então, vai uma psicoeducação aí também. Então ela vai saber o que pode ser uma violência obstétrica, o que não pode ser, né? Até que ponto eu posso pedir uma cesárea, até que ponto a minha saúde diz que uma cesárea é importante. Então tem todo um contexto de informação que essas mulheres precisam saber para ficar mais tranquilas durante o parto dela, principalmente. Então, outro tema que surge bastante durante os meus atendimentos, e que muitas vezes eu que levo, né, a psicoeducação, porque elas me trazem na fala, mas aí eu devolvo mostrando para elas o que são as alterações durante a gestação. As questões da ansiedade, as questões do estresse, as questões dos sintomas depressivos. Outro tema importante também que eu sempre levo como psicoeducação, quais as alterações que podem acontecer no pós-parto. 80% das mulheres hoje apresentam o que a gente chama de baby blues. Vocês já ouviram essa expressão? Baby blues? Quem já ouviu, coloca um joinha aí pra mim. O que é o baby blues, gente? É a tristeza materna. O baby blues é aquela tristeza que você não consegue explicar muito bem. Eu acabei de ter meu filho, saí da maternidade com ele, olho pra ele em casa e começo a chorar, começo a ficar triste, começo a ficar irritada. A Nayara conhece. Um abraço para você, viu, Nayara? O baby blues é aquele sentimento, aquela tristeza materna, que inclusive eu já passei por ela, né, quando eu tive a minha filha, que ela dura aí entre 15 e 20 dias e tende a desaparecer. Que é uma questão também hormonal, que até o corpo ir se acostumando também e vai abaixando. E essa tristeza, naturalmente, ela vai diminuindo. Temos uma doula aqui. Obrigada, viu, Eliane, por você estar com a gente. E aí a Nayara, eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô lendo, tá, gente? E a Nayara colocou muito importante esse conceito. Na minha época de mamãe recém-nascida, não sabia disso. E aí quando a gente fala que 80% das mulheres têm o baby blues, a gente vai psicoeducar o companheiro, se o companheiro estiver presente, que isso não é algo banal para a mulher, que muitos companheiros falam sobre isso, né? Ela tá chorando à toa. Mas vamos explicar então para ele por que ela pode chorar à toa, né? Como é que esse baby blues acontece na mente dela, nesse processo, né, de pós-parto. Então nós vamos falar com ele, com ela e com a rede de apoio, como é que os avós podem ajudar nesse processo. E aí, nós temos o baby blues, que 80% das puérperas apresentam. E também a gente tem o que a gente chama de depressão perinatal. Quando a gente fala de depressão pós-parto, é algo muito também falado hoje em dia, mas a depressão pós-parto não é que ela não existe, ela existe, tá, gente? Mas muitas das vezes que as mulheres apresentam a chamada depressão pós-parto, que depois que o bebê nasce, que eles vão identificar isso nela, são sintomas de depressão que já estavam lá, desde a gestação, mas que nunca foram tratados, porque nunca deram um real valor para isso. E aí o que acontece com esses sintomas se eles não são tratados, gente, durante a gestação? Eles vão cronificando, vão piorando, até o momento do parto. E aí no pós-parto, esses sintomas eles tendem o quê? A aumentar. E aí sim eles vão olhar para essa mulher e falar assim, ela está com depressão pós-parto. A Fernanda teve, é péssimo. Sim, só quem passa por isso é que sabe. E aí, gente, por que o pré-natal psicológico é tão importante? E eu bato nessa tecla porque eu entendo que é um cuidado essencial com a mulher. Porque nós vamos levar essas informações, nós vamos diminuir essa ansiedade dela para isso ou não acontecer, ou acontecer de uma intensidade bem menor.
E que as pessoas que estão ao lado dessa mãe consigam auxiliá-la, porque elas também sabem que isso pode acontecer. Então, além desse processo das alterações, tanto da gestação quanto do pós-parto, o que é mais que aparece, né, durante esse processo todo? A amamentação. Muitas mães têm aquele sonho de amamentar e chega na hora, vira um pesadelo, não é verdade? Eu não amamentei minha filha, infelizmente. E a amamentação, gente, é aprendizado. A criança ela não vai pegar o peito e vai sair mamando instintivamente. Isso é um aprendizado, é conhecimento. Por isso que nós temos hoje consultores de amamentação, né? Nós temos as enfermeiras hoje, elas tendem a ensinar a mulher a amamentar. Tem toda uma técnica para amamentar. Tem a forma da pega, tem que ter uma pega correta, exatamente para não ferir o peito da mulher e para a criança conseguir sugar da melhor forma. Então, tudo isso são conhecimentos. Além da amamentação, o que aparece muito? A questão da parentalidade. A Eliane colocou, a mulher foi criada para se calar, sociedade julga. E julga mesmo, gente. Julga. Infelizmente, eu vejo isso na prática, eu vejo isso quando eu trabalhei. Eu trabalho hoje no hospital, hoje eu estou em outro setor, mas eu trabalhei quase 3 anos na maternidade. E o que eu escutei sobre isso foi inúmeras vezes. Muitas vezes a gente precisa trabalhar com a equipe de saúde que está atendendo essa mulher. E uma outra questão importante também que aparece é a parentalidade. O que é isso? A parentalidade é o ser pai e o ser mãe. Então eu começo a ser pai e a ser mãe ainda quando criança. Eu começo a formar isso dentro de mim com as brincadeiras que eu faço, né? Com a forma que o meu pai e a minha mãe são comigo. Tudo isso eu vou introjetando. Porque quando eu for mãe ou for pai, eu vou querer ser como os meus pais foram ou não vou querer ser como eles foram, ou vou querer ser diferente. Então a parentalidade ela vai se criando, ela vai se formando desde quando a gente é pequeno. Então, muitas angústias, principalmente de pais, surgem na parentalidade. Porque eles falam, eu não quero ser igual ao meu pai foi comigo. Ou então, eu não quero ser igual a minha mãe foi comigo, eu quero ser uma mãe diferente, eu quero ser um pai diferente. E aí, todas aquelas angústias, aquelas tristezas, aqueles muitos traumas que às vezes acontecem, eles renascem novamente, eles revivem novamente na fala desse pai e dessa mãe. Uma outra pergunta, uma outra angústia muito, muito frequente que eles fazem durante os atendimentos e que muitas vezes, antes deles me perguntarem alguma coisa, eu já falo, que é a famosa rede de apoio. Acho que eu já falei de rede de apoio tantas vezes, e assim, as pessoas elas perguntam, e eu gosto de frisar o que é rede de apoio, porque essa mulher ela não precisa passar por todo esse processo sozinha, sabe? Então, assim, a rede de apoio, gente, são as pessoas que vão estar no entorno dessa mulher para esse auxílio dela. Então, assim, basicamente a gente tem 3 redes de apoio, né? A primeira rede de apoio é a rede de apoio profissional, que são aquelas pessoas, os profissionais mesmo, que estão com a gente lá na gestação, no parto, no pós-parto, o médico obstetra, a enfermeira, a doula, o psicólogo. Então, são os profissionais que estão com essa gestante durante a gestação dela, esse processo todo dela. Nós temos a rede de apoio pessoal, que quem? São geralmente os nossos familiares, são as pessoas mais próximas a nós, né? Os nossos pais, nossos irmãos, nossos tios. E tem a rede de apoio funcional, que é o quê? Exatamente igual a palavra está dizendo, ela vai fazer funções. Então, a rede de apoio funcional é aquelas pessoas que vão lá e vão arrumar uma casa para ela, que vão fazer uma comida para ela no pós-parto. Então, vão dar todo um suporte fora desse cuidado com o bebê, que pode ter também, mas que vão auxiliar ela para ela passar esse processo de uma forma mais tranquila, tá? A rede de apoio pessoal e a funcional, muitas vezes elas se encontram, né? Porque geralmente são as mesmas pessoas. Mas a rede de apoio funcional, por exemplo, pode ser uma vizinha que você confia, pode ser alguma colega de trabalho que você confia. Lembrando, gente, que no pós-parto,
isso também eu falo durante o pré-natal psicológico, todas essas informações, eu levo elas, né? Eu trago elas tanto para a gestante, quanto para o pai, quanto para os avós também. A mulher, ela vai decidir quem ela quer junto dela nesse processo. Então, por exemplo, no pós-parto, eu vou decidir quantas pessoas eu quero ali comigo. Porque, gente, tem algo mais inconveniente que você acabou de ganhar o seu bebê, você ir para casa, chegar, tá aquele mundo de gente, dá vontade de chorar, não dá não? E aí, muitas vezes, a mulher, ela se cala, ela não fala assim, não, tá tudo bem, não, tá tudo ótimo. E aí, ela sofre ainda mais com isso. Então, ela decide quem vai ficar com ela nesse momento, né? Então, essa rede de apoio, ela é muito importante para essa mulher, tá? E além disso tudo, né, o que é mais que muitas vezes acontece, o que é mais que muitas vezes aparece no pré-natal psicológico? Essa ambivalência mesmo de sentimento. Por exemplo, o luto, porque a gente tem vários lutos durante a gestação também. Não é só o luto, por exemplo, da mãe que perdeu o seu bebê, na perda gestacional. Esse é um luto que a gente também trabalha, né, com a temática da psicologia perinatal, mas durante a gestação, a mulher ela pode ter alguns lutos. Quais que são? O luto do corpo. O meu corpo, ele se modifica durante a gestação. E tem mulheres que realmente sofrem com isso. Elas gostam do bebê, elas têm amor pelo bebê, mas elas não suportam ver o corpo dela mudando. E isso acontece. Então tem o luto pelo corpo, que ele está se modificando. Muitas vezes tem um luto porque eu queria uma menina. E aí eu descubro que eu estou grávida de um menino. E aí, como que nós vamos trabalhar, né? Tem todo um processo para trabalhar esse luto com essa mãe, desse sexo que veio, que eu gostaria de vir um e veio outro, né? Eu sempre sonhei com uma menina e aí vem um menino. Como é que eu vou trabalhar isso? Então nós vamos trabalhar esse luto também, né? Tem um outro luto que acontece no próprio parto, porque durante os 9 meses a mãe e o bebê estão lá, juntinhos. Geralmente são os 9 meses, né? Quando não há uma prematuridade aí. E aí na hora do parto, isso se desfaz, né? Aí tem o parto, tem o nascimento do bebê. Muitas vezes a mãe, ela sente falta daquela barriga de grávida que ela ficou naquele tempo. Algumas pacientes já me falaram assim, nossa, depois que eu tive meu bebê, durante uns 30 dias mais ou menos, eu fiquei levando a mão da barriga, achando que eu estava grávida ainda. Até eu conseguir entender que não, que meu bebê estava ali. Então, tudo isso, gente, são elementos muito importantes que no pré-natal psicológico, isso vai ser pontuado. Então, não tem um tema específico. Por exemplo, eu não vou falar com ela e falar assim, olha, semana que vem nós vamos trabalhar o tema parto. Não, porque pode ser que semana que vem ela venha com outras questões, que ela chegue e fala assim, Paula, eu tô com medo do meu pós-parto, eu tô com medo do que pode acontecer, eu tô com medo de não dar conta, eu tô com medo das pessoas não me ajudarem, eu tô com medo do meu companheiro, né, ou do meu marido, ele não me ajudar. E aí eu vou fazer uma ressalva aqui, a palavra ajudar com o companheiro e, né, com o pai. Pai / companheiro não é rede de apoio, ok? Eu falo isso várias vezes, o pessoal fala que às vezes é cansativo, né? De tanto me ouvir falar isso, mas é algo que eu defendo muito. Pai não é rede de apoio, gente. Pai tem as mesmas responsabilidades da mãe. Rede de apoio é o avô, é o tio, é a irmã, é a vizinha, é o colega, mas pai não é rede de apoio. Pai tem as mesmas obrigações. Acho que a única diferença que tem do pai e da mãe é que a mãe é que vai ter o parto e a mãe que vai amamentar. As demais coisas o pai deve fazer junto. Dar um banho, trocar uma fralda, fazer uma comida, arrumar a casa, auxiliar ela nesse processo todo eu falei, auxiliar não, né, gente? Ter responsabilidade. Não, o auxiliar veio como algo acessório, mas não é.
Ele tem que fazer as coisas de igual para igual que a mãe também faz. Então ele vai dar um banho, ele vai trocar uma fralda, ele vai fazer a comida, ele vai arrumar a casa, ele vai acordar com ela durante a madrugada sim para colocar para rotar. Ele vai dar condições, né, Nayara? É isso. Dar condições para que ela passe por esse período, que é um período tão complexo, que é um período tão diferente, que é um período tão cheio de emoções surgindo, para que ela passe ele menos angustiada e menos estressada e menos depressiva possível quando ela estiver, se ela tiver esses sintomas. E é por isso que o pré-natal psicológico ele existe. Ele vai prevenir para que isso não aconteça, ou se já tiver instalado, ele vai diminuir a intensidade disso. E como é que a gente consegue isso? Com informação, com conhecimento. Eu falo que conhecimento salva, né, gente? O mundo. Quando a gente conhece, quando a gente sabe o que a gente está falando, o que a gente está fazendo e como pode ser, é importante demais, é libertador, né? A Nayara colocou, tsunami de amor e exaustão, chega a doer no peito. E chega a doer mesmo, gente. Quando eu tive minha filha, os primeiros 15, 20 dias, eu chorava quase todos os dias. E a minha filha foi planejada. Minha filha, né, durante minha gestação toda, ela foi planejada, tive um parto quase natural, né? Meu parto foi normal, mas foi quase natural, porque eu tive um parto de 4 horas só, foi um parto muito rápido. Mas quando eu olhei para Maria Cecília em casa, eu comecei a chorar e falei assim, eu não vou dar conta. Quem que foi minha rede de apoio? Minha mãe, minha irmã. Na época eu era casada, mas as principais pessoas que foram minha rede de apoio nesse processo foi minha mãe e minha irmã. Se eu não tivesse elas, eu não sabia como que eu ia fazer. Então, mesmo para aquelas mulheres que planejam seus filhos, elas estão sim, elas podem sim aparecer com esse turbilhão de emoções, que eu chamo de montanha-russa mesmo. E não há nada de errado com você, se você sente isso. Você não é uma mãe pior, uma mãe ruim por conta disso. Isso é algo que é mais comum do que a gente imagina. Então, quando eu tô lá grávida, descubro que eu tô gestante, e todo mundo tá feliz por mim, só eu tô triste, o problema sou eu? Não, o problema não é você. Uma outra deixa aqui que eu sempre falo, gente, e eu vou falar até as pessoas entenderem a importância disso. Quando vocês encontrarem uma gestante, não deem parabéns para ela logo de primeira. Por quê, Paula? Porque essa criança, gente, a gente não sabe como foi essa gestação para ela, como está sendo essa gestação para ela. A gente não sabe se foi planejada, a gente não sabe se foi no momento que ela gostaria, a gente não sabe de várias coisas. Então, qual que é a melhor pergunta que a gente pode fazer para uma mulher que acabou, né, que você acabou de saber que ela está grávida? Olha, como é que você está se sentindo? Porque você vai dar espaço de voz para ela. E se ela tiver confiança de falar, ela vai falar mesmo. Senão, não estou me sentindo bem. Não estou feliz. Não queria ser mãe agora. Gente, e tá tudo bem? Muitas vezes as mulheres amam seus filhos. Eu volto a repetir aqui. As mulheres amam seus filhos, mas elas não gostam muitas vezes do papel da maternidade, porque é cansativo, gente. É cansativo. E você não é a pior mãe do mundo por conta disso. A gente vai ser a mãe que a gente consegue naquele momento. Por isso que a rede de apoio ela é tão importante. Por isso que ter clareza de todas as informações que podem acontecer durante o parto, a gestação, o parto e o pós-parto, eles podem acontecer. Então, se eu sei que eu posso ter um baby blues, eu sei que eu posso ter uma tristeza materna e que daqui a 20 dias, mais ou menos, ela tende a acabar. E se não acabar, eu posso começar a ligar o meu sinalzinho de alerta para algo, né, de um sintoma mais depressivo, eu vou saber se realmente isso pode acontecer comigo. Tem muito mais clareza do que você simplesmente não saber o que pode ser.
E aí a sociedade te julga porque você não está cuidando do seu filho direito, e aí vem a sua família que te julga porque você não está cuidando do seu filho direito. Mas espera aí, mas eu sei que isso, tudo que eu estou sentindo pode acontecer. E como é que eu vou cuidar de mim? Então por isso que o pré-natal psicológico ele é tão importante. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo, né, sobre o pré-natal. Tanto eu, né, quanto a minha sócia, a Lidiane, né, que nós temos um projeto de psicologia perinatal que chama Tecendo Afetos. A gente faz o pré-natal psicológico, tanto individual quanto em grupo, né? Ela faz mais o em grupo, ela tem mais expertise para fazer o pré-natal em grupo. Eu faço o pré-natal individual, ela também faz, tá? Então, desejo aqui, primeiro, agradecer imensamente a presença de todos. A Nayara, perfeito, Paula, quantas clarezas. E eu sempre defendo, né, gente? Acho que quanto mais conhecimento, quanto mais informação a gente conseguir levar para as pessoas, mais libertador isso vai ser para elas. Então, vamos ter conhecimento e vamos saber, de fato, o que pode ou não acontecer com a gente, como que a gente vai lidar com isso, como que eu vou buscar ajuda, aonde que eu posso buscar ajuda. Isso é primordial, assim, isso é fundamental, tá? Então, primeiro agradecer muito a presença de vocês, muito obrigada. Semana que vem nós vamos trazer uma nova live. Se vocês quiserem mandar alguma sugestão, vai lá no direct, manda uma sugestão de tema que vocês acham importante a gente conversar. E gratidão, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo hoje. Ó, um beijo no coração de vocês e até a próxima.